na sede da Câmara de Cidadania, num belo sábado chuvoso, onde o presidente da Câmara de Cidadania, de Utilidade Pública, uma organização não governamental, e também criador da TV Eu Amo 4 Barras, da rádio O Weber, Eu Amo 4 Barras, e o novo quadro criado com o coordenador Enéas Farias e o Abreu. Aqui tem bala na agulha. E do outro lado da câmara está o nosso companheiro voluntário, o Guilherme Farias. Hoje nós vamos falar sobre improbidade administrativa na gestão pública. Quais os danos que causa aos contribuintes cidadãos dos municípios, do Estado e da Federação. O que é a gestão pública municipal? Em todas as esferas da nossa federação, encontramos a mesma divisão de poderes do Estado, Executivo, Legislativo e Judiciário. A execução para os municípios que não possuem judiciário. O prefeito é chefe do poder. O executivo de um município, isso significa que está nas mãos dele o poder de administrar a cidade em que ele vive, a qual ele foi eleito democraticamente pelo voto do povo. Ele, o prefeito, cobra impostos e taxas, que por sua vez deve custear as obras, serviços e políticas essenciais para a vida nas cidades. Pelas prefeituras brasileiras são a limpeza, a iluminação pública, o sistema de transporte urbano e rural, as ambulâncias e serviços de saúde municipais, a educação infantil, creches, pré-escola, ensino fundamental e a formação da Guarda Municipal. Eu quero chamar a atenção sobre o foco. Ninguém está acima da lei. Ou seja, atos de improbidade administrativa praticadas por agentes públicos, a interpretação dos tribunais superiores, esgotado o recurso da lei,
a injustiça passa a ser julgada tanto como a justiça, entrando no domínio dos fatos consumados. E se a lei não considera recurso, ou seja, se não concedeu recursos, deixando a solução do pleito um só tribunal ou uma só juiz, a sentença deste na causa determina definitivamente o litígio, abrigando na região inacessível dos fatos consumados a justiça ou injustiça consagrada no julgamento dessa autoridade singular. Rui Barbosa resume a análise do entendimento jurisprudencial dos tribunais superiores relacionada a temas específicos da Lei 8.429/1992, a Lei de Improbidade Administrativa, especialmente de atos de improbidade administrativa praticada por agentes políticos, esclarece que a existência de ato de improbidade administrativa exige presença do elemento subjetivo, não podendo ser admitida a responsabilidade objetiva, informa a lesão ao erário público. Não é necessário para caracterização de atos de improbidade previsto nos artigos 9 e 11 da Lei 8.429/1992. Êxito em relação ao artigo 10 da referida norma, por constituir requisito elementar do tipo assevera que a competência para julgar agentes políticos por atos de improbidade administrativa, detentores do fórum especial por prerrogativa de função, é interpretada com fundamento na Constituição Federal, a qual é conjugada com as severas sanções contida na Lei 8.429/1992. Impõe reconhecimento do Fórum Especial do Julgamento, constitui que a Lei de Improbidade Administrativa é aplicável aos agentes políticos e ainda que atos de improbidade administrativa também configure infrações político-administrativas e, consequentemente, crimes de responsabilidade. Palavra-chave: improbidade administrativa, fórum especial, julgado de tribunais superior, jurisprudência, agentes políticos. Senhores cidadãos,
contribuintes do município de Quatro Barras, da região metropolitana do estado do Paraná e do Brasil. A título de utilidade pública, a Câmara de Cidadania está levando a você, cidadão que paga seus impostos, como as verbas públicas devem ser administradas, com transparência, para que gestores públicos não cometam ato de improbidade administrativa. Vejamos agora qual é a pena. A pena para improbidade administrativa, no artigo 19, constitui crime de representação por ato de improbidade contra agentes políticos ou terceiros, beneficiário contra o autor da denúncia, ou sabe, inocente. A pena de detenção para quem comete improbidade administrativa com verbas públicas é de 6 a 10 meses e multas. As penalidades envolvem ressarcimento do dano, indisponibilidade dos bens, multa, perda do que foi obtido ilicitamente, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de 8 a 10 anos, conforme a hipótese. É proibição de contratar com o poder público, em seu artigo 12 do inciso 1 da Lei 8.429/92. A Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 1988, ela completou 30 anos em 2018, no capítulo 1, que trata dos direitos, da garantia fundamentais, dos direitos e deveres individuais e coletivos, estabelece no artigo 5º que todos são iguais perante a lei, ou seja, nenhum cidadão está acima da lei, todos são iguais. Qualquer natureza, garantido-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país, inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, a segurança e a propriedade. Talvez esse seja o mais importante do artigo da nossa Constituição Federal, pois possui 78 dispositivos, inciso e 4 parágrafos, que garante aos cidadãos as mesmas oportunidades, a busca por uma vida mais digna e justa para todos. Em outras palavras, nenhum brasileiro é mais ou menos importante do que o outro. Todos têm direitos iguais. Todos temos direitos e deveres e obrigações como cidadão brasileiros, ou seja, contribuinte ou eleitor. Quem desrespeita as leis deve responder e pagar
pelos seus crimes. Um criminoso, quando é julgado e condenado em segunda instância, deve ser preso e cumprir a sua pena determinada pela justiça. Em novembro de 2016, o Supremo Tribunal Federal, abreviatura STF, determinou que os réus com condenação em segunda instância devem ser presos, mesmo que ainda tenham recursos pendentes. Isso permitiu as prisões após a condenação por um tribunal de segunda instância, como um tribunal de justiça ou um tribunal regional federal. Na maioria dos países democráticos do mundo, o direito da ampla defesa é contraditório e se esgota após a decisão em segundo grau. Nos Estados Unidos e na França, por exemplo, a rigidez é ainda a maior, com a prisão ocorrendo ainda na primeira instância. Veja, senhores cidadãos brasileiros, o nosso país ainda está atrasado, porque falta vergonha política dos nossos constituintes, dos nossos senadores, dos nossos deputados federais. Vergonha política. De uma Constituição mais moderna, mais inteligente, mais eficaz, mais transparente. Por isso, não se pode dizer que determinar a prisão após o julgamento em segunda instância seja retrocesso ou autoritarismo. Não aplicar a prisão em segunda instância significa, senhores cidadãos contribuintes brasileiros, favorecer a impunidade, a corrupção, aos corruptores das verbas públicas no Estado, na Federação e no município. Retrocesso seria que o Supremo Tribunal Federal acabar com a prisão em segunda instância é colocar bandidos, corruptos, tendenciosos, de má fé, oportunista, que pensa só no seu eu, no seu ego, e desviam verbas públicas federal, estadual e municipal. Além de criminosos, estão com as mãos sujas de sangue, desviando dinheiro da saúde, pessoas morrendo na fila dos hospitais, nos leitos, por falta de médico, por falta de remédio, por falta de mão de obra de enfermeiros e por falta de leitos. Isto é uma vergonha. Por falta de segurança pública, pessoas morrendo por bala perdida nos morros, nas cidades. Criminosos dos colarinhos brancos, que usam gravatas, que pega a Constituição e coloca na sua gaveta e não conhecem, porque não tem interesse de ter um país mais justo e mais digno. Pedófilos, estrupadores, assaltantes de mão armadas, roubando pais de famílias que trabalham de segunda a segunda, que levantam às 5 horas da manhã
chegam nas suas casas 10 horas da noite, não tem direito a lazer, a turismo, porque só vive do trabalho. Respeitar a Constituição é dever de todos, fundamental para garantir o Estado democrático de direito. A sigla ANB preza e respeita a democracia. Por isso, convoca todos os médicos a participarem das manifestações que vão ocorrer em todo o país nos próximos dia 3 de abril, que ocorreu em todo o país. Vamos fazer valer a nossa Constituição, exigir os nossos direitos e nossos deveres e também cumprir as nossas obrigações como cidadãos brasileiros ou estrangeiros que vivem no Brasil. A justiça deve ser igual para todos. Ninguém está acima da lei. Fica aqui o nosso comprometimento com a sociedade de servir e não ser servido pelo sistema arcaico, ultrapassado e falido. Seja um fiscal voluntário, denuncie, ajude a justiça a fiscalizar, a prender os bandidos das verbas públicas, porque a justiça não tem bola de cristal. Nós somos um fiscal, devemos fiscalizar com provas documentadas, contundentes, para que isso não vira uma grande pizza na Justiça Federal, Estadual e Municipal. Obrigado, muita saúde e muita paz nesse momento que estamos vivendo da pandemia da Covid-19. Use máscara, use gel. Eu não estou usando máscara agora porque estamos aqui numa sala de 20 metros quadrados que está bem arejada e desgerminada, todos os equipamentos, mesas e cadeiras. Muito obrigado e meu abraço.